Sábado, 23 de dezembro de 2017. Será que Jesus realmente pode voltar hoje ou qualquer hora? Muitas pessoas discutem esse assunto, que é muito importante no meio cristão, a volta do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ocorrerá a subida da sua noiva para se encontrar com Cristo nos ares. Mas uma dúvida ainda cerca a mente da igreja sobre o arrebatamento. Segundo os estudiosos da Palavra de Deus, existem 3 tipos de conceitos da escatologia a respeito sobre a volta de Jesus. A primeira delas é o conceito pré-tribulacionista, que, segundo os crentes desse pensamento, acredita que Jesus voltará antes do período de 7 anos da grande tribulação, da qual dará o espaço para a manifestação do anticristo, conhecido como a besta do Apocalipse e chifre pequeno de Daniel 7 e 8. Com esse pensamento, as pessoas que acreditam nessa crença imaginam que Cristo voltará a qualquer momento, uma espécie de vinda secreta, uma volta invisível da qual Jesus voltará de surpresa e buscará a sua igreja. O segundo conceito é o pós-tribulacionismo. Esse conceito é dito pelos que acreditam nessa crença que Cristo voltará após o período de 7 anos do governo da besta, anticristo, e 3 anos e meio da grande tribulação, da qual o anticristo se manifestará juntamente com seu reino e os 10 reis, 10 chifres de Apocalipse 13, antes da vinda do Senhor Jesus, constituindo uma perseguição ferrenha contra o povo santo, ou seja, a igreja. Assim, terminando o seu governo ímpio com a volta do Messias, da qual, após ter arrebatado sua igreja, derramará a sua ira contra a besta, isto é, o anticristo, seu exército e todos aqueles que aceitaram a sua marca, como está descrito em Apocalipse capítulos 15 e 16. O terceiro conceito é o mesotribulacionismo, que defende que a volta de Cristo será no meio do período de 7 anos, antes dos 3 anos e meio da grande tribulação. Essa crença revela que a igreja passará apenas os 3 primeiros anos e meio, onde o anticristo, segundo o livro de Daniel 9:27, estará com uma aliança firmada, da qual mesmo na metade da semana, isto é, depois dos 3 anos e meio, quebrará a mesma. Então, meus amigos, depois desta explicação acima, vejamos se realmente o nosso mestre voltará a qualquer hora, mesmo segundo a especulação dos pré-tribulacionistas, ou se Jesus realmente vai voltar após a grande tribulação. Vamos procurar essa resposta à luz da Santa Palavra de Deus. Bom estudo. Uma informação importante. O estudo será realizado por pontos baseados nas passagens da Bíblia, onde você irá interpretar o significado de cada passagem lida a respeito do arrebatamento para a conclusão da pergunta acima, se Jesus pode voltar hoje ou a qualquer hora. Então vamos lá. Primeiro ponto: quando será a volta de Jesus? Vemos esse ponto a respeito da vinda de Cristo no livro de Mateus 24, 29, 31, onde o mesmo estava pregando no Monte das Oliveiras para os seus discípulos sobre os sinais dos tempos e do fim do mundo que antecederia a sua volta. Diz bem assim a passagem: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Segundo ponto: o arrebatamento será antes ou depois da manifestação do anticristo. Vejamos esse ponto interessantíssimo explicado pelo apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, onde na carta de 2 Tessalonicenses 2, 1, 4 diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Lembrando que esse ponto é muito usado na justificação do conceito pós-tribulacionista. Terceiro ponto: e sobre a ressurreição dos crentes no arrebatamento? Mais uma vez a carta paulina do apóstolo retrata os acontecimentos futuros à igreja de Tessalônica.
Dessa vez o servo de Deus fala sobre a ressurreição dos crentes, onde diz em 1 Tessalonicenses 4:15, 18, dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uma informação super importante desta passagem, onde a revelação fala que o Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Vemos aqui que a ligação com o Apocalipse 11:15, 19 é bem claro. No contexto do livro de Apocalipse, a sétima trombeta ocorre exatamente na hora que ao reino do mundo passou a ser de nosso Senhor Jesus, incluindo a recompensa do povo santo e a ira contra os ímpios. Quarto ponto, Jesus virá como ladrão para a sua igreja. Essa pergunta deixa os pré-tribulacionistas com a mente muito ligada. Esse conceito trata realmente a vinda de Cristo como repentina, e daí surge o termo Jesus virá como ladrão. Mas vejamos o que realmente representa essa questão de nosso amado Senhor vir como ladrão, onde diz em 1 Tessalonicenses 5:5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quinto ponto e último ponto do estudo, a vinda do Senhor Jesus será invisível. Esse ponto é um pouco cabuloso para as crenças pré-tribulacionistas. Com a afirmação de que o arrebatamento seja repentino e secreto leva a sua mente pensar que Cristo voltará como um rapto veloz, uma volta da qual ninguém irá percebê-lo. Mas o que diz a palavra de Deus sobre a característica da volta de Jesus? A visão pode ser interpretada no livro de Mateus 23:30-31, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Informação. Veja a trombeta de Apocalipse 11:15, 19 cogitada nessa passagem. Conclusão de todos os pontos. Agora vamos verificar todos os pontos ligados da profecia da palavra de Deus referente aos conceitos pré, pós e meso-tribulacionistas. Prestem atenção nas informações. Primeiro ponto, quando será a volta de Jesus? Segundo o livro de Mateus 24:29-31, será após do período de 3 anos e meio da grande tribulação. Ponto ligado ao pós-tribulacionismo. Segundo ponto, o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo. Segundo a carta paulina de 2 Tessalonicenses 2:1-4, defende que o Senhor Jesus virá após a apostásia e depois de ser revelado o homem do pecado e filho da perdição. Então a resposta é não. Ponto ligado ao pós, e meso-tribulacionismo. Terceiro, e sobre a ressurreição dos crentes no arrebatamento. É uma ligação bem explicativa para você compreender a respeito dessa profecia. Vejamos que na carta de 1 Tessalonicenses 4:15, 18, o apóstolo Paulo retrata que a igreja não será arrebatada antes da ressurreição dos que dormem, isto é, do povo cristão que já tinha falecido. Então o mesmo explica que o Senhor Jesus descerá do céu com glória e som de trombeta. Isso leva à ligação de Apocalipse 11:15 minutos e 19 segundos. Então os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Mas um detalhe, na minha opinião, com certeza passa despercebido na mente do povo cristão, principalmente no pré e meso-tribulacionista. Onde Cristo, quando pregou para a multidão, falou a respeito de sua importância, da qual ele diz que ele é o pão da vida.
Mas o foco principal para interpretar a profecia sobre a ressurreição da igreja ligado com a volta de Jesus está falado nos versículos 44 e 54 do capítulo 6 de João, onde Cristo diz por 2 vezes que ressuscitará sua noiva no último dia. Mais uma vez esse termo último dia ligado com a ressurreição está em João 11:24, onde Marta disse que seu irmão Lázaro iria ressuscitar no último dia, onde a mesma estava triste pela morte de seu irmão, da qual Cristo ressuscitou depois. Ponto ligado ao pós-tribulacionismo. Quarto ponto, Jesus virá como ladrão para sua igreja. Essa base está muito ligada com o conceito pré-tribulacionismo, mas segundo a carta de Paulo que fica em 1 Tessalonicenses 5:5, ele advertia a igreja que não era necessário falar sobre os tempos e as épocas, onde o mesmo trata a igreja como vigilante, da qual ela não está em trevas ao ponto da volta de Cristo vir como ladrão. Porque os mesmos são filhos da luz e do dia. Então entendemos que Cristo virá como ladrão somente para os que estão em trevas. Isso claramente reflete no ímpio. Ponto ligado ao pós-tribulacionismo. Quinto e último ponto, a vinda de Jesus será invisível. Claramente nessa passagem de Mateus 24, 30, 31, como também em outras diversas passagens proféticas, revela a volta de Jesus como sendo um acontecimento visível. Todas as nações lamentarão. Esse termo declara um forte sentido do povo ímpio, que aceitou a marca da besta e o número do seu nome, se lamentando por causa da volta de Cristo. Fortíssimo ponto ligado ao pós-tribulacionismo. Bom, meus amigos, então vemos que todos os pontos ligados acima a respeito da volta de Cristo refletem ao conceito pós-tribulacionismo. A volta de Jesus é um evento mais importante desse mundo, da qual toda a igreja terá de se preparar tendo um coração puro e vestes limpas diante da face do Pai. Todos os conceitos são interessantes, mas devemos sempre defender o que realmente a palavra de Deus relata de forma clara e sem defeito algum. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê mais sabedoria e entendimento a respeito da sua palavra. É muito importante estudar, principalmente quando se tratará das Escrituras Sagradas, onde iremos garantir mais sabedoria e entendimento sobre o mundo espiritual. Como disse o nosso mestre em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também em Marcos 12:24. Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no canal Sonhos Revelações do Fim Jesus. Sábado,